O debate 360 de hoje é sobre as manifestações que vêm acontecendo no país. Ontem, várias cidades brasileiras registraram atos a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro. E sobre esses protestos, nós vamos conversar agora com o Ricardo Barros, que é deputado federal, foi ministro da Saúde também, e com Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde aos dois. Gostaria de saber como é que vocês enxergam os atos realizados ontem contra e a favor do presidente. Quero começar dando a palavra à deputada presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Boa noite e obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Boa noite, Dani, boa noite a todos os telespectadores, boa noite ao deputado Ricardo Barros. Primeiro eu quero saudar as manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro. Foram manifestações pacíficas, ordeiras, que mostraram que o povo brasileiro não está aceitando mais a forma como esse governo vem conduzindo o Brasil. Um governo que desrespeita as pessoas, que não protege o povo e que não dá respostas ao Brasil. E que, sobretudo, vem aumentando o grau no seu discurso de autoritarismo. Portanto, as manifestações foram pela democracia, foram contra o fascismo que se vê nesse governo e foram, sobretudo, pela vida das pessoas e pela vida das pessoas negras no Brasil, que têm sido as mais atingidas pela pandemia do coronavírus. Infelizmente, a população mais pobre do país tem sido vítima dessa perversa doença e não tem recebido por parte do Estado brasileiro a assistência que merece. Aliás, não tem recebido nada. A medida mais efetiva que esse governo colocou em prática foram os R$600 de recurso emergencial, que não foi uma proposta do governo, foi da oposição. Uma proposta do PT com os partidos de oposição. Nós queríamos um salário, o governo queria R$200, conseguimos negociar com 600 e ainda assim o governo demorou para implementar, deixando as pessoas sofrerem nas filas em frente à Caixa Econômica Federal e muita gente não conseguiu tirar a sua renda emergencial. Então é contra tudo isso que a população brasileira vem se manifestando. E as manifestações contrárias a Bolsonaro foram muito maiores do que as manifestações favoráveis. Aliás, essas foram quase que irrisórias. A mesma pergunta para o deputado Ricardo Barros, então, lembrando que a gente está controlando o tempo aqui, né, Dani? Então, a gente eventualmente vai aqui interromper vocês, mas só para tentar minimamente equilibrar aqui o tempo para que cada um de vocês possa falar, para que não fique uma coisa muito desequilibrada, tá? Então, só para vocês prestarem atenção nisso. Deputado, boa noite. Boa noite a vocês, boa noite, deputada Gleisi. Nós estamos num momento importante para o Brasil, né, que é o momento de consolidação da democracia, da harmonia entre os poderes, e isso se conseguirá a partir de que cada um se estabeleça, né, dentro dos seus limites. Né, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, cada um executando a sua tarefa, o seu preceito constitucional, mas tudo isso dentro dos limites que tem que existir, para que haja harmonia entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal tem exacerbado muito as suas prerrogativas e, obviamente, a reação do Poder Executivo, que também, em alguns momentos, responde de forma com um tom mais elevado, mas isso tudo vai se acomodar onde cada um percebe o seu espaço, e já temos aqui, de dias para cá, o tom baixando. Os movimentos de rua são movimentos de militantes radicais, de direita e de esquerda. O presidente Bolsonaro já recebeu inúmeras manifestações muito expressivas e volumosas a favor do seu governo, e elas vinham acontecendo, inclusive, todos os domingos lá em Brasília, e nós percebemos que isso precisa também arrefecer e que nós possamos governar, né? O presidente Bolsonaro quer governar o Brasil, tem feito isso de forma eficiente, efetiva, tem recursos ilimitados para o combate à Covid e tem também recursos muito vultuosos para a recuperação econômica que estão sendo entregues à população. Perfeito. Então, eu vou primeiro dar boa noite aos dois, deputada Gleisi Hoffmann, o deputado Ricardo Barros. Deputado, vou continuar, inclusive, então, com o senhor. Eu gostaria de saber o que é que o senhor, como ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde, como gestor, como é que o senhor avalia a decisão do governo
de alterar a forma de divulgação dos dados da Covid-19. É recomendável? O senhor entende o que o governo quis fazer com isso? Aprova a ideia, como alguém que conhece a pasta de perto? 2 minutos para o senhor. Bem, nós vamos ter a partir de agora, todo dia às 16 horas, um manifesto conjunto do governo com o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde dos Estados, de modo que não haverá mais divergência entre os dados do Ministério e os dados das secretarias. O Ministério fica coletando dados de 27 estados, até que ele compile e some tudo. Algumas secretarias já divulgam de hora em hora novos números, então não bate. Isso não estava sendo adequado, então a partir de hoje finalmente houve um entendimento com o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde e nós reportaremos às 16 horas um informe conjunto dos dados do dia, né? Obviamente, haverá então uma organização da informação e vocês não precisam ficar dando o dado do governo e o dado dos estados separadamente. Isso vai permitir mais transparência, mais tranquilidade para as pessoas entenderem o que está acontecendo com o combate à Covid no Brasil e, obviamente, o presidente Bolsonaro sempre apoiou, né, embora ele tenha uma retórica contrária ao isolamento, mas ele sempre apoiou as medidas dos ministros que passaram pelo seu governo no sentido de adotarem as medidas necessárias. Prefeitos e governadores, por decisão do Supremo Tribunal Federal, é que tem que decidir sobre isolamento. Então, embora o presidente tenha uma retórica contra, ele permite e obviamente, tem que permitir que os estados e os municípios comandem o sistema de isolamento. Deputada Gleisi, a bola é dos estados e municípios? A bola deveria ser do governo central, que deveria coordenar o enfrentamento a essa pandemia. Eu até gostaria de perguntar ao deputado Ricardo Barros aonde estão os bilhões de reais que ele diz que o governo tem para colocar na economia e também para ajudar no coronavírus. Até agora, os estados e municípios não receberam 1/3 do recurso que o governo disse que iria repassar para ajudar no combate à doença. Dos 9 bilhões previstos no Ministério da Saúde para aplicação direta no combate ao coronavírus, nada foi liberado. Dos 10 bilhões para compra de equipamentos, apenas 1% foi liberado. Os estados e municípios estão se virando com recursos próprios. E para a economia também não tem. Não foram liberados ainda os empréstimos para as micro e pequenas empresas. As empresas estão fechando, não tem capital de giro. Onde é que o governo está colocando dinheiro? Outro dia o líder do governo veio aqui debater comigo e disse a mesma coisa. Eu gostaria de saber aonde que está sendo colocado esse dinheiro. Porque estão mal e porcamente pagando o auxílio emergencial. E agora o governo não quer nem prorrogar o auxílio emergencial. Aliás, para prorrogar, quer baixar para R$300. Isso é um absurdo, o povo brasileiro está sofrendo. Estados e municípios estão se virando sem a coordenação do governo central. Nós não temos até agora um protocolo unificado de abertura de comércio, de retomada das atividades. Cada um está fazendo por conta própria e o número de mortes está aumentando. O Brasil é o segundo já em número de mortes, em número de pessoas infectadas. Como é que explica uma coisa dessas? Explica porque o Bolsonaro foi irresponsável, inconsequente, largou as coisas, não tomou medidas para que as coisas pudessem ser coordenadas. E agora ainda vem dizer que o problema é dos estados e municípios. Ele tinha que se dar o respeito de país. O Brasil virou um pária internacional pela forma como estão sendo tratados os dados de morte e de doença. É lamentável que a gente não tenha um governo responsável. Perfeito. Antes de devolver a palavra ao deputado Ricardo Barros, apenas acrescentando uma informação, o ministro Alexandre de Moraes foi sorteado no Supremo Tribunal Federal, relator, ou seja, portanto, caberá a ele a decisão sobre a ação apresentada por partidos de oposição que pede que o Supremo obrigue o Ministério da Saúde a retomar a forma antiga, né, Rafa, de divulgar os dados da Covid-19. Entregando aqui essa informação, devolvo a palavra ao Ricardo Barros. O Supremo precisa parar de querer mandar em tudo. O Supremo tem que ficar no seu lugar, né? Já cometeu inúmeros abusos, inclusive contra o governo da presidente Dilma, né? E a Gleisi era ministra, sabe disso.
e nós precisamos que o judiciário se contenha, né? Mas isso, a Gleisi vinha falando do repasse de recursos. O repasse de recursos está sendo feito. Estados e municípios estão recebendo recursos livres para o combate à Covid em quantidade. Os recursos do Ministério para compras estão ainda com dificuldade de aplicação, porque há uma lógica aqui no Brasil de que todo mundo é bandido até que se prove o contrário. Então, os órgãos de controle aterrorizam os servidores públicos, que os processa na pessoa física. Então, é difícil para o servidor tomar a decisão de assinar uma compra de grande vulto, uma compra emergencial, sabendo que vai sofrer depois sanções dos órgãos de controle. E é isso que está prejudicando o Brasil. Nós não temos respiradores, nós temos equipamentos de proteção individual, porque o servidor de carreira tem medo de assinar. E o salário dele vai receber igual, assinando ou não, porque nós temos a estabilidade no nosso sistema. Então, não há relação entre produtividade e remuneração. É lamentável, mas o país está paralisado por conta desse terrorismo que é feito pelos órgãos de controle. Claro, tem desvio, tem que apurar, mas não pode imobilizar o Estado por medo de órgãos de controle. Eles têm o seu papel e precisam fazer bem feito, com bom senso. Então, eu penso que o presidente já liberou muitos recursos, o dinheiro para manutenção dos empregos de pessoas com carteira assinada salvou muitos empregos e está sendo aplicado, e o dinheiro também para os autônomos está sendo pago, apesar de que não havia um cadastro nacional pronto para este pagamento no momento, mas já estamos em dia. Só queria lembrar, acrescentar essa informação da Dani aqui, que o governo não deve ter se sentido confortável com o sorteio do ministro Alexandre, né? Porque foi ele quem impediu, por exemplo, a posse do Alexandre Ramagem na Polícia Federal, e é com ele que está o inquérito das fake news, né? Ou seja, um ministro que tem sido sorteado com frequência em temas bastante sensíveis para o governo Bolsonaro. Queria perguntar agora... Deixa só a deputada Gleisi fazer a última resposta dela e a gente muda o tema. Desculpa, Rafa. Deputada, vai lá. 2 minutos e aí a gente passa para a próxima etapa. É que nós não conseguimos ver esses recursos sendo aplicados e aliviar a dor das pessoas. Nós estamos com um problema de leitos de UTI, que não tem, em muitos estados não foram contratados novos leitos, dos respiradores, dos equipamentos de proteção individual, de pessoal que poderia ter sido contratado. É verdade que nós temos um rigor muito grande na questão de contratação por parte do setor público, mas também é verdade que nós estamos numa medida de calamidade pública, ou seja, o Brasil está em calamidade. Isso foi decretado pelo Congresso Nacional, um estado de calamidade. Portanto, tanto o processo de compras como o processo de gastos públicos foi flexibilizado. Lembrar que nós aprovamos o orçamento de guerra no Congresso Nacional, liberando totalmente os recursos para o governo aplicar. Não tem mais que se preocupar com as questões fiscais, com superávit, com o equilíbrio das contas, pode gastar o quanto precisar. E outra, para socorrer as empresas com empréstimos baratos, não precisa o servidor ou ninguém se expor. O problema é que o governo cria regras burocráticas. Pequenas empresas, por exemplo, para ter acesso a crédito, têm que bancarizar sua folha de pagamento. Quer dizer, até aí os bancos têm preferência. Nós temos que acabar com isso. Hoje estão fechando restaurantes, lanchonetes, pequenos comércios, porque não conseguem ter operação de crédito para fazer capital de giro. Nós tínhamos que estar com juro zero, o mundo está com juro negativo, e isso não foi mexido pelo Ministério da Economia. São essas coisas, deputado Ricardo, que nós estamos falando, que facilitariam a vida do povo. E a continuidade do recurso emergencial, que tem que ser de R$600 e continuar pelo menos por 1 ano. A economia brasileira está no chão e não vai se recuperar rapidamente. As pessoas precisam comer, precisam manter suas famílias, não podem ficar sem renda para se protegerem. É isso que nós esperamos que o governo faça, mas esse governo fala muito, briga deputada com todo mundo e não tem capacidade administrativa e nem política para enfrentar essa crise. Agora, deputada, o PT já deixou o governo central há 4 anos, um pouco mais, um pouco menos. Durante os 3 mandatos e meio, 2 do ex-presidente Lula, 1,5 da ex-presidente Dilma Rousseff, até o processo de impeachment, não dava para ter feito algo mais? Não é, de certa forma, incoerente, digamos, culpar
4 anos de mandatos Temer e Bolsonaro, por tudo de errado que acontece agora, sendo que o Partido dos Trabalhadores administrou a saúde pública por quase 4 mandatos? Não dava para ter feito mais, para ter melhorado mais? Lembrando que quando a ex-presidente Dilma Rousseff saiu do cargo, o país atravessava aquela que era até então a pior crise econômica da nossa história? Então, vou te dizer o que nós fizemos pela saúde pública no Brasil e que esses governos que vieram depois da gente estão desmontando. Primeiro foi o fortalecimento do SUS, Sistema Único de Saúde. Nós nunca achamos que tinha solução para a saúde do Brasil fora o setor público. Não achamos que os planos privados de saúde, nem os hospitais privados iam dar jeito. O que depois o governo Temer e o próprio governo Bolsonaro tentaram implementar. Segundo, quando nós assumimos, nós tínhamos cerca de 11 mil leitos hospitalares para atender as pessoas na terapia intensiva. Nós deixamos o governo com mais de 22 mil leitos de terapia intensiva, ou seja, de UTIs. Nós praticamente dobramos o número de leitos. Implantamos mais de 400 UPAs, unidades de pronto atendimento, que são mini hospitais, também com leitos de terapia intensiva. E deixamos mais de 600 UPAs em construção ou em fase de acabamento e equipamento, também para ajudar o Brasil. Instalamos o SAMU, que foi muito importante, as farmácias populares e, por fim, os Mais Médicos, cujos médicos cubanos foram escorraçados pelo Bolsonaro do Brasil e foram atender na Itália. Se nós tivéssemos o Mais Médicos funcionando agora, com os cubanos atendendo a população, nós teríamos impedido, com certeza, muitas das mortes que aconteceram, porque eram médicos preparados para atender em qualquer lugar do Brasil. Hoje faltam médicos, faltam profissionais na área de saúde, se paga pouco. Nós, nos 13 anos, procuramos restabelecer o SUS, reequipar o SUS e fortalecer a saúde pública. Infelizmente, Temer começou a desmontar e Bolsonaro agora está desmontando. Só não desmontou tudo porque veio a pandemia e o SUS teve que ser reabilitado, porque com todos os problemas que tem, é o SUS que está enfrentando, é a saúde pública, os nossos profissionais, servidores públicos que o Guedes tanto odeia, é que estão servindo a população e enfrentando essa pandemia. Ok, deputada. Deputado Ricardo Barros, por favor. Bem, primeira coisa, a deputada Gleice falou que o presidente Bolsonaro disse que os estados e municípios que se virem. Quem disse isso foi o Supremo Tribunal Federal. O ministro Mandetta queria impor determinadas regras e o Supremo Tribunal Federal disse que não, que é estado e município que tem prerrogativa. Então, desculpa, não podemos debitar isso a uma decisão do presidente. Nós temos que olhar também que a estruturação do SUS ela foi muito ampla e continua sendo muito ampla. O SUS é uma governabilidade tripartite, estados, municípios e União. Mas eu, enquanto ministro, e 22 meses ministro da Saúde, economizei 5 bilhões de reais. Bilhões, só revendo contratos que recebi, só diminuindo o preço de medicamentos. Então, se há uma ação de gestão que foi bem feita, foi essa que fizemos no governo Temer. E o presidente Bolsonaro, com o ministro Mandetta e o ministro Tait, e agora o ministro Pazuello, fez o seu trabalho de continuar na comissão tripartite discutindo. Essa questão das informações que nós estamos falando foi um acordo feito agora com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não sabe, ele não tem hospitais, ele não conhece, ele não tem como dizer quantas pessoas morreram. Ele simplesmente recebe as informações dos estados, os estados recebem dos municípios e o governo soma. Só que ele somava num momento, as televisões somavam no outro, os estados continuavam emitindo boletins depois do horário que era passado para o governo federal. Isso já está resolvido também. Nós temos um trabalho muito forte no Brasil, de transferência de renda, R$600 para as pessoas autônomas, o salário garantido para aqueles que tiveram atividade suspensa, suspensão de contrato de trabalho. Certo, concluindo, deputado. Mantivemos milhões de empregos de brasileiros com as decisões do governo Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes faz um excelente trabalho e, obviamente, não podemos também fazer despesas ilimitadas. Ou podemos, desde que haja consenso no Brasil que podemos endividar o país indefinidamente. Perfeito. A gente está se encaminhando aqui para o limite do horário
do debate, e aí então eu vou passar para as considerações finais, mas vou fazer considerações finais maiores, porque a gente acabou ficando com o nosso tempo aqui um pouco espremido. Então, geralmente nós fazemos considerações finais de 1 minuto, vou conceder 2 minutos a cada. Rafa, a gente abriu a conversa com o deputado Ricardo Barros. Perfeito. Com a deputada Gleisi Hoffmann. Perfeito, então nós vamos encerrar com o deputado Ricardo Barros. Deputada Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, 2 minutos para as considerações finais. Olha, Dani, essa pandemia está mostrando a importância que tem o Estado brasileiro e os serviços públicos, principalmente o Serviço Único de Saúde, o nosso SUS, tão criticado e muitas vezes tão atacado para ser desestruturado. E sim, começou no governo Temer a desestruturação com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que congelou os recursos do setor público, das áreas de atendimento de serviços públicos, saúde, assistência, educação, com base no orçamento de 2017. O SUS perdeu 22 bilhões de reais. Se esse dinheiro tivesse sido aplicado até agora, com certeza nós teríamos outra estrutura de saúde no país. É verdade que o SUS é tripartite. União, estados e municípios, mas também é verdade que o financiamento principal vem da União e a coordenação do sistema vem da União. Este governo não tem responsabilidade com a coordenação do sistema, essa é a verdade. Um governo que tivesse responsabilidade não trocava 3 vezes o ministro da Saúde numa pandemia. Aliás, deixou agora um interino. Os militares estão no Ministério da Saúde, nada contra os militares, mas nós tínhamos que ter gente da área de saúde, profissionais, técnicos, pessoal especializado lá. Agora tem dúvidas até sobre o número de mortes, gente. Que vergonha para o Brasil isso. A OMS soltou uma nota pedindo para que o Brasil realmente fale a verdade, tenha clareza transparência no que ele divulga. Nós estamos perante o mundo passando vergonha com essa pandemia. O Brasil tinha um serviço muito estruturado, tem que voltar a ter, tem que ter investimento. Não é possível tratar o nosso sistema único de saúde dessa forma. Nós, do Partido dos Trabalhadores, sempre tivemos responsabilidade com as áreas sociais, no combate à fome, no combate à miséria, no tratamento na área de saúde, com a educação e com a economia, com a vida das pessoas. Com Paulo Guedes, Bolsonaro, com essa turma, o Brasil não sairá da crise que nós estamos vivendo. Perfeito. É por isso que o partido encaminhou no Congresso Nacional, junto com outras entidades, um pedido de impeachment. Lamentavelmente, essa crise com Bolsonaro só vai piorar. Perfeito. Nós precisamos que tenha responsabilidade com o Brasil e com o povo brasileiro. Obrigada pela deputada. oportunidade. Obrigado, deputada. 2 minutinhos, Ricardo Barros, deputado. Bem, eu quero primeiro agradecer a oportunidade do debate, da exposição das ideias. Dizer que o presidente Bolsonaro é uma grande oportunidade que o Brasil tem de romper com todas essas questões anteriores. O ministro Paulo Guedes é responsável pela baixa dos juros. Nós estamos economizando 300 bilhões por ano que eram transferidos aos bancos e que agora são aplicados na estruturação da infraestrutura, que, aliás, vai muito bem. Nós temos tido bons investimentos, privatização de serviços, recuperação e inauguração de estradas que estavam há anos sendo executadas. Nós temos, na área da saúde, um orçamento que nunca existiu antes. Temos um orçamento sem limites para a área da saúde e estão sendo aplicados os recursos, transferidos para estados e municípios, com as dificuldades que eu já disse, dos órgãos de controle que não entendem que nós estamos num momento de guerra. Nós estamos trabalhando, o presidente Bolsonaro, com muita determinação para toda a sua equipe de ministros, tentando recuperar a educação. Nós recebemos o IDEB do Brasil em 4,2, abaixo de 5. Quantos anos, Gleisi, o governo ficou tentando melhorar a educação e não conseguiu? Então, é preciso, sim, coragem, é preciso ruptura, é preciso fazer diferente, de outra forma, porque da forma como vinha sendo feito, lamentavelmente, não deu resultado. E a coragem que existe no governo Bolsonaro é de mudar as coisas, é de fugir dos lobbies, é de fazer diferente do que vinha sendo feito. E isso tem muita reação, por isso o presidente Bolsonaro tem tanta contestação. Mas há uma grande equipe técnica e agora uma grande articulação política para permitir que o presidente Bolsonaro prometeu para o Brasil seja entregue. Certo, deputado. Mudar o jeito de fazer política.
Muito bem, a gente agradece aqui ao deputado Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, a presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, pela participação no debate do CNN 360. Foi ótimo, até uma próxima. Obrigado.